Dilma Rousseff, a pessoa mais preparada, capacitada para governar o meu, o seu, o nosso Brasil. Vamos confirmar tudo isso no vídeo apresentado a seguir. Vamos começar com o esporte mais popular de nosso país, o futebol. Você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver, e acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Dilma Rousseff. Matemática. Em Portugal, de onde eu acabei de vir, o desemprego beira 20%, ou seja, em cada 4 portugueses estão desempregados. E eles vêm dizer que o Brasil é um país em situação difícil. Mais matemática. Na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa, o tsunami. Português. Saneamento, nós estamos investindo no PAC 1 bilhão e 700 milhões. Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar, não, está em andamento. Tem obras que vai durar para depois de 2010. Agora, por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projetos do que nós já podemos fazer 11, 12, 13, 14, por que não? Aí você fala o seguinte, mas vocês acabaram isso? Vou te falar não, tá em andamento. Tem obras que vai durar para depois de 2010. Agora por isso, nós já não desenhamos, não começamos a fazer projeto do que nós podemos fazer. 11, 12, 13, 14. Por que é que não? Dilma Rousseff. Literatura. Bom, livros, né? Eu estou lendo um livro que está me fugindo. Eu tentei falar um pouco sobre a novela para ver se eu lembrava o nome do livro e não lembro. Do Sándor Márai. O livro chama Brasas. Isso mesmo, As Brasas. É talvez uma das... Assim, me impactou muito. Eu concluí ele ontem à noite, rapidinho, porque eu consigo ler no domingo. Relações internacionais. Ontem eu disse para o presidente Obama que era claro que ele sabia que depois que a pasta de dente sai do dentifrício, ela dificilmente volta para dentro do dentifrício. Então, que a gente tinha de levar isso em conta. E ele me respondeu, que ele faria todo o esforço político para que essa pasta de dente, pelo menos, não ficasse solta por aí e voltasse uma parte para dentro do dentifrício. É uma poliglota de primeira classe. Por último, eu queria pedir a vocês que todos nós nos levantássemos e cantássemos parabéns para o senhor Ban Ki-moon. Queria cumprimentá-lo juntamente com a senhora Ban Sun-taek. I'd like to use the opportunity to thank you all, and please join me in singing Happy Birthday to Mr. Ban Ki-moon, since it will be his birthday tomorrow. Vamos cantar parabéns para você, em cada um na sua língua. Will you join me, each one singing Happy Birthday in his own respective language, shall we? Então, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Agradeço a vocês todos de coração. De uma elegante e imaculada oratória. A única área que eu acho que ela vai exigir muita atenção nossa, e aí eu já aventei a hipótese de até criar um ministério, é na área, eu diria assim, como uma espécie de
analogia com o que acontece na área agrícola. A única área que eu acho que vai exigir muita atenção nossa, e aí, eu já aventei a hipótese de até criar um ministério, é na área eu diria assim, como uma espécie de analogia com o que acontece na área agrícola. Dilma Rousseff. Desenvolvimento sustentável. O meio ambiente é, sem dúvida nenhuma, uma ameaça ao desenvolvimento sustentável. E isso significa que é uma ameaça para o futuro do nosso planeta e dos nossos... Geopolítica. Nós somos um país excepcional. Nós somos 201 milhões de brasileiros. É pouco para o tamanho do território. Vocês olham só a Índia e a China. Uma tem 1 bilhão e 300 mil pessoas. Outra tem 1 trilhão, aliás, né? Não, é 1 bilhão. 1 bilhão e 850 mil, que é a Índia. 1 bilhão e 150 milhões. 50 milhões, obrigada. Estão ótimos hoje. Sempre uma pessoa de visão além das expectativas. Se hoje é o Dia das Crianças, ontem eu disse que o Dia da Criança é o dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Então, aqui hoje eu tô saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Dentre todos os processos tecnológicos que a humanidade criou, 2 se destacam. Um é o imenso poder, a imensa força, a imensa capacidade de desenvolvimento, que em qualquer atividade humana tem um processo chamado cooperação. E o outro foi a conquista do fogo. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Por isso é que eu me comprometo a trabalhar diuturna e noturnamente. O país diuturna e noturnamente. Cumprimentando aqui todos os presentes, cumprimentando a mulher cearense, os companheiros homens. O Nordeste e a seca são um problema. Jamais houve uma atitude correta em relação a essa situação. Ao longo dos anos, sobre essa situação que é a questão da existência de um fenômeno climático nessa região do país. E de um lado é um desafio, e de outro é um direito do cidadão que aqui veio, aqui povoou e aqui não só fez tudo isso, mas inaugurou o Brasil. Não vamos esquecer aonde o Brasil começou. E por isso, nós todos sabemos que hoje todo mundo olha para essa região e não vê mais o chamado primo pobre da nação. Eu tenho experiência, eu conheço o Brasil de ponta a ponta. A Baixada Santista no Rio, a Baixada Santista no Rio. Mas a senhora chegou a lutar por um país comunista, é isso ou não? Não, não era por um país comunista, não, era por um país socialista. É. O fato é o seguinte, é que eu tenho apoio de 2 ex-presidentes, do Itamar Franco, que é um homem digno, e do Fernando Henrique, que sucedeu a Itamar Franco. Eles fizeram o Plano Real. A inflação
parte da nossa juventude não conhece, não lembra. A inflação chegava a 20% ao mês. Eles fizeram o Plano Real, que derrubou a inflação. O PT na época, e a Dilma foi contra. Não é? Agora, a questão ainda, do ponto de vista de ex-presidentes, é que quem apoia, de fato, a Dilma é o Collor e é o Sarney. Então ela tem o Collor e o Sarney. Eu tenho o Itamar Franco e o Fernando Henrique votando em mim. E a população que pode julgar. A candidata Dilma pediu direito de resposta. Qual é o seu argumento, candidata, por favor, para eu apresentar à comissão? Pelo que ele falou, que eu disse que eu sou a favor da inflação. A comissão vai julgar. A comissão recusou o seu direito de resposta, candidata. Lamento. Recusou o direito de resposta. Interrompemos a programação e vamos ao vivo a Cupira, Pernambuco, onde a presidenta Dilma Rousseff e o governador Eduardo Campos vão dar início às obras de contenção de enchentes. E aqui está uma parte muito querida do meu Brasil, aqui em Curupira. Você assistiu direto de Curupira, em Pernambuco, a cerimônia em que a presidenta... Que aqui, na cidade de Santa Catarina, um Instituto Federal Tecnológico está sendo implantado. Aqui, desculpa, Santa Catarina não é cidade, é estado, gente. Porque em Vidas Secas, né, está retratado todo o problema da miséria, da pobreza, da saída, né, das pessoas do Nordeste para o Brasil, das pessoas do Nordeste para o Brasil, das pessoas do Nordeste para o Brasil. Cumprimentar o presidente da CUT do Rio Grande do Sul, José Rodrigues Sobrinho, da CUT do Rio Grande do Norte. Agora, gente, vocês me desculpem, mas é que eu fui batizada recente. Meu batismo é recente. Lá também eu fui batizada, porque eu sou mineira de nascimento e vivi até uns 20 anos em Minas Gerais. Mas agora que me batizaram, eu sou muito feliz de ser potiguar. Sou gaúcha, potiguar, amazonense. São os 3 estados que eu recebi a naturalidade, que é a naturalidade, no fim e ao cabo, de ser brasileira. Uma presidenta tem de ser nascida e criada em todos os estados da federação. Nós temos a confluência de várias, múltiplas correntes, múltiplos fluxos do que é o desenvolvimento do país. De um lado, a afirmação da importância e do orgulho que nós sentimos quando os senhores não podem olhar, mas quando olhamos para ali e vemos escrito, fabricado no Brasil. O conteúdo local, o conteúdo nacional do que é produzido aqui, mostra a pujança da capacidade brasileira. E quero dizer o seguinte, uma vez eu já estive aqui, por ocasião do Círio de Nazaré. Eu estive. Participei daquela festa extraordinária, a festa da corda. Eu estive aqui em 2010. Eu não era presidente, nunca estive aqui como presidente. Mas hoje, nós, conversando, eu fui mais uma vez convidada para vir aqui e aceitei. Eu fiquei aquela vez muito impressionada com a corda. Eu estava muito perto e cada vez que a corda vinha eu falava, vão bater, vai ficar metade no chão. E não acontecia nada, o pessoal vinha e saía. Aquela onda que a corda é. Por isso, eu quero dizer para vocês que eu terei todo o empenho em voltar aqui no Círio de Nazaré. Presidenta, como é que foi a conversa? Olha, a conversa foi uma conversa muito interessante. A primeira coisa é que eu era a primeira a ser recebida depois da entronização. E, inclusive, o Papa falou, você pode falar que é a primeira vez que eu estou recebendo alguém aqui.
Olha, não dá para nem lembrar direito, ele é um papa muito normal, viu? Ele fala português muito bem, presidente? Ele fala um portunhol igual a gente. E ele entende português bem. Presidenta, bem, ele não tem tradução. Presidenta, para presidenta. Bem, ele não tem tradução. Presidenta, para presidenta. Bem, ele não tem tradução. Presidenta, para... Uma coisa que para mim foi muito interessante, ele falou que teve um papeleiro vestido de papeleiro. Papeleiro é o nosso catador de papel. Ele trabalhava com papeleiro e teve um papeleiro aqui no dia da entronização, representando os papeleiros argentinos. E eu falei para ele que nós geralmente fazemos, como vocês sabem, o nosso Natal, nós fazemos uma missa sempre na época do Natal com os papeleiros. Isso é muito interessante. Ele me disse que ele vai comparecer a Aparecida. Ele vai fazer ele vai logo depois da grande participação dele ir em Aparecida, e até me lembrou que em 2007 ele esteve em Aparecida, me deu inclusive um livro que é a síntese do que eles fizeram em Aparecida em 2007, que foi uma conferência de bispos latino-americanos. E me disse assim, você não lê tudo porque você pode se aborrecer. Então você pegue o índice nas farmácias populares, que se chamam Aqui Tem Farmácia Popular, são as privadas, coloca à disposição tanto remédios para hipertensão como remédio para as insulinas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, a criação de uma fábrica tem a ver com o aumento da sustentação da demanda, a melhoria da sustentação da demanda dada por um programa social. Eu quero informar a vocês que o ministro Pepe Vargas e seu ministério assumiram comigo o compromisso de ter 100 decretos. Ele tem um pouco mais, mas ele vai assumir um pouco menos. Por quê? Sim, ele tem um pouco mais de decreto, mas pode dar problema num e no outro. Você pode estar no meio do decreto e naquele decreto dá um problema. Mas então ele assumiu 100 decretos líquidos, ou seja, 100 decretos já vendo os eventuais problemas que possam ocorrer. Porque antes da construção tem uma coisa que se chama contratação. O problema mais difícil de Minha Casa Minha Vida, se a caixa não pôs, tem métodos construtivos que são aqueles que você faz a construção até no local, né? Tem métodos construtivos que são aqueles que você faz a construção até no local, né? Tem vários métodos construtivos hoje que encurtaram muito o tempo construtivo. Tem vários métodos construtivos hoje que encurtaram muito o tempo construtivo. Com esforço e com participação dos empresários, eu quero sempre reiterar isso, os empresários participam de todos os balanços, eles estão, obviamente tem ainda muita coisa a aperfeiçoar, né? Nós não somos perfeitos. Por quê? Porque nós estamos falando do déficit habitacional que ocorre, é óbvio que está espalhado pelo Brasil, mas ocorre em grandes áreas metropolitanas, densamente povoadas. Que é, de fato, uma das propostas assim, que conjuga não só, né, tecnologia de ponta, tecnologia sofisticada para o tratamento da criança, mas também tem um grande nível de humanização, porque eles usam toda aquela questão do envolvimento da criança, mostrando que a boneca vai também cuidar da cabeça, ou quando a criança é submetida a algum nível de tratamento mais estressante, tomar os cuidados para garantir que psicologicamente ela ela tenha uma chegada maior a um processo que inclusive é de... Que a inflação
foi uma conquista desses 10 últimos anos do governo do presidente Lula e do meu governo. A candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, visitou hoje em Paris o presidente da França, Nicolas Sarkozy. Sarkozy, que acompanhou a visitante até a saída, não falou sobre o encontro. Dilma Rousseff disse que a conversa foi produtiva. Muito gentil sobre a parceria estratégica entre o Brasil e a França, sobre o fato de que nós temos, ao longo dos anos, evoluído cada vez mais para uma parceria em várias áreas, destaque para o setor para o meio ambiente. O Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, oficializou hoje o apoio a Dilma. A presidente Dilma Rousseff cometeu uma gafe ao confundir nomes de cidades durante um evento ontem em Belo Horizonte. Durante a cerimônia de formatura de mais de 2.000 alunos do Pronatec, programa de ensino técnico em Belo Horizonte, ao cumprimentar o prefeito da capital mineira, Márcio Lacerda, a presidente trocou a cidade. Queria cumprimentar o nosso prefeito de Porto Alegre, Márcio Lacerda. Apesar do constrangimento, a presidente não corrigiu o erro, mas deu a impressão no discurso de que tentava amenizar a falha. Aqui em Belo Horizonte, nós temos algumas obras que atraem pela beleza. Queria dizer que Mato Grosso sempre vai me lembrar. Mato Grosso do Sul, vocês me desculpem, Mato Grosso do Sul. Complexo do Alemão, obras de saneamento, obras de habitação, a Baixada Santista no Rio e a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Nós achamos que é importante a participação dos países emergentes e desenvolvidos na governança, tanto do Fundo Monetário como do Banco Mundial, e também temos um posicionamento muito claro a respeito da necessidade de cada país do mundo dar uma contribuição.